veio particular perguntar. Ela perguntou, pastor, eu não posso comer? Eu falei, pode comer de tudo. O que a gente não pode comer? Aquilo que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe você comer sangue. Então quem gosta de chouriço não pode. Sarapatel também não pode. Os que levam sangue. Diz que sarapatel tem uns que levam sangue, né? Então, obreiro, deixa o Braz aqui, ele quer participar do clube. Então, qual acarajé eu não devo comer? Aquele que você sabe que é feito por uma pessoa que mexe com candomblé. Não é só o acarajé, qualquer coisa que você... Por exemplo, lá na minha rua, lá tinha um pessoal lá que todo ano em data comemorativa ao Pós-Damião, eles faziam aquelas entregas de bala lá, não tem? Aí você vai lá pegar a bala do Pós-Damião, canjica, bolo, né? Eu já peguei. Eu também já. Meus filhos pegaram. Também já. Quem já pegou coisa da macumba? Eu já. Eu não sabia que era macumba, né? Então, Já tinha uns doces que eles colocavam lá, arrancavam fora e pegavam. E quanto você não sabe, quanto você não tem conhecimento, foi na inocência, né? Ou não. Tem muita gente aí que ainda está com os impostos aí, né? Agora, depois que a gente teve o período da graça, o conhecimento, você não vai lá na casa do cramunhão e vai consumir, entendeu? E se você souber que alguém mexe com essas coisas, também você deve fazer o quê? Também não consuma. Então, o problema não está na comida em si, no acarajé, no vatapá, na canjica, né? Na paçoca, na pipoca. Quer perguntar? Aí, o problema está o quê? Da onde está vindo, a procedência daquilo que está vindo. Entendeu? Então é só tomar cuidado com a procedência. Sabe que é? Ah, pastor, estou dizendo lá que ela mexe com macumba. Ela foi e me deu um bolo. Você falou, maravilha! Obrigado, tá? Eu amo bolo. Você vai comer agora? Não, quando eu chego, depois eu como. Aí você ora lá e descarga. Entendeu? Se você tiver muita fé e quiser comer, não só conta. Não aconselho. Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Santo, Monte Sião. A gente não sabe se o Monte Sião é o verdadeiro ou o terreno, né? Que tem dois Montes Sião. O Monte de Deus, onde Deus está, que também é Monte Sião, e um aqui na terra. Aqui não fala qual que João está vendo, né? Mas ele viu o Cordeiro no Monte Sião. E com ele, 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome do seu pai. E eu vi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, a voz de Deus e a voz de Jesus. A voz de Jesus como muitas águas, a voz de trovão, a voz de Deus. Cadê? Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Esses 4 seres viventes são os 4 anjos que tem ali, né? Que são os que Ezequiel ele fala que viu visão, né?
de serafins, daqueles que têm olhos por dentro e por fora. São seres espirituais que servem a Deus diante do trono de Deus. Existem camadas de revelação. Então, a dimensão onde Deus está, aonde esses seres estão, eles têm plenamente o conhecimento de Deus. Eu já falei que a gente não tem essa clareza de Deus. Paulo vai dizer assim: a gente, como no escuro, como uma pessoa cega que vai tateando, buscando encontrar a divindade. A gente está ainda tateando, a gente não tem clareza. A gente não consegue ver claramente. A gente está com aos poucos a gente vai sendo, a gente vai descobrindo Deus. A revelação, ela é gradativa. Então, uma pessoa, por exemplo, que começou antes, ela tem muito pouca revelação. Quem está mais tempo tem pouca revelação, tem mais revelação. E isso se a pessoa estiver buscando, porque não é tempo de igreja que faz a revelação ser despertada. Tem gente que tem 6 meses e vê muito mais do reino de Deus do que quem entrou há 20 anos. Porque a revelação, ela não é por tempo de casa. Ela é por quê? Por esforço, por dedicação, por sinceridade. O que adianta Deus falar com você e você não quer ouvir? O que adianta Deus se revelar e te pedir uma coisa e você não executar? Então Deus se revela aquele que executa, né? Aquele que faz, aquele que se mostra. Deus pediu uma coisa, você corre para fazer e obedece, Ele vai se revelando mais. Por exemplo, já falei isso aqui já. A gente, quando começou ontem na igreja, quem começou ontem, tem as experiências para contar e para ela, tudo que ela chora, Deus dá. É só ela chorar, né? Ela começa a chorar, chora, aí as portas se abrem. Aí quando ela está bem, igual criança, já viu criança? Criança só sabe chorar. Chega uma época que Deus para de responder oração com choro. Você pode chorar à vontade que Ele não te responde. Aí você fala: o que eu vou fazer agora? Eu vou jejuar. Aí você jejua. Aí Deus responde. Aí você fala: descobri. É só eu jejuar. Aí por um tempo isso vai funcionando. E depois você jejua, nada acontece, você ora, nada acontece, você chora, nada acontece. Aí você fala: pronto. Nada funciona mais. Aí você descobre uma outra faceta de Deus. Então, à medida que você vai crescendo na revelação, no conhecimento, Deus vai se revelando para você. Então, esses seres, entoavam um novo cântico diante do trono. Você quer atrair a presença de Deus? Entre os louvores. Bota um hino, louva, se prostra, adora. Irmão, você quer que a sua vida melhore? Cultua a Deus. Nós fomos chamados para fazer culto a Deus. O que Deus pediu para Faraó através de Moisés? Deixe o meu povo ir até o deserto, caminho de 3 dias, para prestar culto. Então, o que a gente tem que fazer? Está ruim a sua vida? Faz mais culto. Cultua a Deus. Ah, pastor, tu tem que abrir igreja e fazer o culto. Você não está entendendo. Você não precisa do tempo para cultuar a Deus. Prestar culto para Deus, você pode prestar sozinho na sua casa. Você pode abrir um louvor, você pode ler a palavra, você pode orar, você pode adorar. Não é assim que se presta culto? Quando tiver 2 ou mais. Os adventistas, eles têm um costume bom. Na sexta-feira à noite, eles não vão para a igreja, porque o culto é dentro de casa. Deu 18 horas, não saem para o supermercado, não fazem nada. Eles param para fazer o quê? Guardar o sábado. E se guardar o sábado, o quê? Eles fazem o culto dentro de casa, um culto familiar. Então, é um bom costume. Não, eu acho que na casa do crente tudo é motivo para cultuar, né? Bota um louvor lá e começa a cantar a Deus. Eu falei com vocês, né? Na semana passada, Deus me despertou para aquele louvor que teve no velório. Fiquei com aquele louvor na cabeça. Botei o louvor de manhã cedo, senti a presença de Deus, chorei. Virou culto. Seu momento de madrugada, lendo Bíblia, tendo o hábito de ler Bíblia. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Mas não é para gostar.
Entenda, sua carne ela não quer Deus. Você tem que ir disciplinando. Quem já tomou aquele remédio amargo que o médico deu? Mandou? Aí você faz o quê? Pega o xarope todo uma vez? Você pega aqueles copinhos divididos, não é? Dose homeopática. Quem gosta de chá? Hã? Bolo, nido. Qualquer um, né? Eu não gosto de chá. Me dá uma injeção, me dá uma cartela de comprimido, eu tomo tudo. Não, pode ser. Pode me dar 10 comprimidos, eu boto na garganta, engolo ele e acabou. Não tem esse problema pra mim não. Dá uma injeção, eu boto aqui que eu tomo ela, não tem esse problema comigo. Mas eu não gosto de chá. Mas se estiver precisando, arruma um jeito. Né? Arruma um jeito, bota pra dentro. Aí bota de vez, você bota em dose homeopática, você bota o tanto que você aguenta. Eu lembro que eu odiava aquele negócio de soro caseiro. Soro caseiro. Lembra que antigamente no posto de saúde eles davam aquele saquinho? Você botava aquele negócio na geladeira, aí mamãe tinha uma jarra grandona assim, ó, tinha que tomar aquela jarra toda. Toma aqui, menino! Aí botava no copo lá, que troço horrível. Aí o que você fazia? Você tomava, aí você pensava assim, a hora que estiver acabando, vou acabar com o lá, tô feio. Aí quando acabava, ela fazia mais. Nunca acabava aquele troço. Mas você tomava como? De copo em copo. A Bíblia, ela tem que ser assim. Você não aguenta ler uma hora, lê um versículo todo dia. Mas tem que ser todo dia. Tem que ser constante. Todo dia, bota lá e lê um versículo, lê um capítulo. Eu sempre, quando eu lia a Bíblia, eu tinha um livro, por exemplo, eu quero ler o livro de Eclesiastes. Então eu começava do primeiro capítulo, do versículo, e ia embora até acabar o Eclesiastes. De vez em quando, ali no meio do caminho, pegava uma referência, ia lá em Gênesis, porque em Êxodo, ia rodando, mas eu estava lendo Eclesiastes. Li o livro de Eclesiastes, esse mês eu li o livro de Eclesiastes. Por exemplo, você sabia que o livro de Provérbios tem 31 capítulos? Um para cada dia. Começa pelo livro de Provérbios. Todo dia eu vou ler um capítulo de Provérbios. No dia 1º eu vou ler o capítulo 1. No dia 2 eu leio o 2, no 3 o 3, o 4. Aí você vai. Vamos chegar no dia 31, pega o mês 31. Pegar o mês 31, você faz o quê? Você lê ele todinho. Aí o importante é pegar o hábito. Se não me engano, o cálculo é de 4 a 5 versículos, capítulo, de 4 a 5 capítulos, todo dia em um ano você lê a Bíblia toda. Se em 1º de janeiro você lê de 4 a 5 capítulos todos os dias, sem falhar, no final de dezembro você lê a Bíblia todinha. Então, basta fazer seu estudo lá. Então, ele dobra o cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. São 24. 24, um para cada hora. Deus, ele trabalha com turnos de 1 hora. A sua oração, ela tem que subir diante de Deus e ela tem que encontrar o ancião da hora, né? Se ela entrar naquela hora ali, ela será respondida. Turno de... Então por isso tem 24. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esse cântico aqui, eu vou falar um pouquinho aqui dos galardões. Aqui nós estamos servindo a Deus, certo? Quanto mais você se esforça para agradar a Deus, para ser fiel ao seu propósito, isso está te qualificando a vencer, a ser vencedor. Uma vez vencedor, você disputa agora com quem venceu também. No propósito de cada um, nos níveis, né? O que cada um alcançou. Porque o galardão, ele vai ser diante a obra, né? Não confunda a obra com o trabalho, porque a obra é aquilo que Deus te pediu para fazer. Se você fizer muita coisa para Deus e não é aquilo que Deus te pediu, aquilo não é contado como obra. Mas estou crendo que você está no propósito seu com Deus. Pastor, eu nem sei para que Deus me chamou. Você precisa descobrir. Quer perguntar? Pergunte. São dois 144 mil, você sabe disso?
O Apocalipse fala 2 vezes os 144 mil. A sua pergunta seria o quê? Se esse é o número de vencedores? Ali é um número não literal, ele é um número profético. Por exemplo, lá no 144 mil que fala da nação de Israel, está falando dos israelitas, 12 mil de cada tribo, 12 vencedores. Dos que vão, dos que são chamados, né? Porque nem todo judeu ele vai ter essa prerrogativa. O judeu está na lei ainda. Então, por exemplo, 2 vezes ela fala sobre isso. Então, é um número profético. Você vê que lá na primeira vez que fala 144 mil, fala o quê? 12 de uma tribo, 12 mil de uma tribo, que é 12 vezes 12. Então, 12 mil de uma tribo, 12 da outra, 12 da outra. Então, é um número profético, não é literal, como os testemunhos de Jeová falam. Que eles são 144 mil. Que, na verdade, se for contar todos os testemunhos de Jeová, dá mais. Aí, para poder fazer as pessoas evangelizar, quem já recebeu um testemunho de Jeová na sua casa? Pregou para ele? Ou você deixou ele pregar para você? Eles não vão na casa, não. Quando eu tinha tempo de recebê-los, eu recebi eles. Teve uma época que eu me dediquei muito aos estudos. Então eu tipo assim, conheci o versículo sorteado, né? Agora, a idade passou um pouco, esqueci bastante. Sempre tem escrito na Bíblia, mas assim, lá, lembrar do versículo, onde é que está, número, versículo, parágrafo, abrir a Bíblia assim, não. Porque na época eu só fazia isso, só estudava. Então, quando os testemunhos de Jeová iam na minha casa, eu falava, eles falavam assim, batia lá na porta, opa, aceita, opa, maravilha, beleza. Aí ele vinha, chegava lá e falava assim, quer entrar? Aí ele disse, vamos entrar, entrava. Aí eu falei assim, posso fazer pergunta? Pode. Aí eu só fazia pergunta porque eles não sabiam responder. De propósito. E aí eu acabava pregando. Sempre dentre eles tem um líder. Né? E de vez em quando o líder, quando me via, falava assim, não, nessa casa não vou não. Porque ele sabia que eu ia colocar dúvida nos que estavam lá. Agora, por que eles vão? Porque eles precisam ir, porque é determinado, se eles não for, o nome deles não é contado lá na hora chamada. E aí diminui. Né? Então agora você não vai ser mais contado nos 154 mil, você não está fora, porque você não fez a obra. E é por isso que eles vão. Né? É mais fácil enganar, porque eu vou fazer isso aqui também, né? Vou falar, ó, Cairós, tem 154 mil, se você não estiver evangelizando, você não vai estar na lista. Você respondeu a sua pergunta? Está na dúvida ainda? Não, ele é profético, não é literal, não é exatamente 154 mil. Ele é profético, entendeu? Ele aparece 2 vezes. Ali falam de pessoas que foram separadas. Realmente, o reino é através do esforço. E é muito esforço. Tanto que posições serão trocadas. Ele está aqui na posição, ele foi chamado para reinar e ele pode perder essa posição. E outro vir e tomar o lugar dele. Que tanto a salvação quanto o reino tem números exatos. Não tem na sua cabeça que a salvação ela está aberta, senão como se fosse sem limite. Não. Deus sabe exatamente a quantidade de pessoas que tem para ser salvo. Deus, nós não. Deus sabe. Então, a última pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ela ocupou a vaga do salvo. Porque aí na nossa cabeça, a gente acha o quê? Não, a gente pode pregar à vontade, tem bastante vaga. Aí a pessoa que está ouvindo fala, bom, deixa que agora eu não quero não, depois eu vou. Né? E tudo que está em abundância perde valor. Tudo que é escasso tem mais valor. Não é? Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso e falando isso para as pessoas. A quantidade de pessoas que vão se salvar, ela tem um número exato. A gente não sabe, só Deus sabe. Eu sei que se a última pessoa ocupar a vaga, acabou a vaga, fechou a porta. Ninguém mais vai ser alcançado pela salvação. E também existe um número exato de vagas para as pessoas que vão vencer. Porque os vencedores são pessoas que vão reinar com Cristo, vão governar o mundo com Cristo. Então, imagine que você tem uma empresa. Eu sempre gosto de usar o exemplo da empresa. Você é empresário, você tem uma empresa, aí você fala assim, nós precisamos contratar 10 pessoas.
Quantas pessoas você vai contratar? 10. Uma empresa, ela não sai contratando assim porque quer. Ela tem que fazer um cálculo, ela tem que saber quanto que ela tem de receita para pagar. Por maior que seja a empresa, ela tem que ter uma planilha, ela tem que ter um estudo, ela tem que saber quanto ela vai gastar, ela tem que saber aonde que ela vai pagar, se aquela pessoa que vai trabalhar, ela realmente precisa, vai ter retorno. Por exemplo, a empresa fala bem assim, nós precisamos contratar uma pessoa para fazer limpeza. Por quê? Porque não tem ninguém para fazer limpeza, tem que limpar. Ela contrata uma pessoa. Aí a atividade daquela pessoa, ela não está dando conta. Aí chega o gestor e fala assim, ó, aquela pessoa que nós contratamos, ela não está dando conta, nós temos que colocar outra. Aí você faz o quê? Aí a empresa abre uma vaga, procura lá com o RH e ó, tem que contratar outra. Só que o empresário tem que ver o quê? Se tem recurso para pagar. Não adianta você sair contratando e não tem como pagar. Então, no reino de Deus, os que vão reinar, também tem número exato. Pastor, mas está escrito na Bíblia que tem um número exato? Tá. Cada um lute para não perder a coroa. Cuide para que ninguém roube. A gente acha que é o diabo que vai roubar. Não é. Quem vai roubar a coroa? Lembrando que coroa é posição no reino, é uma vaga. O outro irmão, que está se esforçando mais. Porque nessa hora, Deus trata como? Por mérito. A salvação não é por mérito. Ninguém vai ser salvo porque foi melhor, porque foi pior. Aliás, para ser salvo tem que não ser merecedor. Se for merecedor, está fora. Entendeu? Não sei se você já viu aqueles planos do governo, que eles fazem um tipo de plano que a pessoa faz uma lista de pessoas que vão receber o benefício e tem pessoa que ela não pode receber o benefício porque ela ganha bem. Já viu isso? Não, ó, você não pode receber por quê? Porque você tem receita, você tem salário, o seu salário atingiu, aqui é para a gente de baixa renda. Não é assim? Então quem é a pessoa que tem direito? É quem não tem recurso. Aqui no reino também é a mesma coisa, quem é salvo? Quem não pode, quem não merece. Então, o fato de você achar que você merece, você já se qualificou para ser salvo pela graça. Então, você tem que ir lá para Israel para obedecer a lei. Porque lá é por mérito, ainda. Então, o reino, ele tem que ter tomado a força. Então, ou 144 mil, ou são aqueles que se esforçaram. E aí, falando de posições, as pessoas que forem reinar, que forem vencedores, eles vão ter poderes, acesso ao reino mais do que outras pessoas. Por exemplo, a pessoa que ela não conseguir vencer e ela for derrotada, ela não pega a salvação, mas ela vai ser chamada, vai passar pelo tribunal. No tribunal, ela vai ser julgada e muitas vezes ela vai ser disciplinada, porque existem aqueles que serão premiados, coroados, galardoados, né? Receberão prêmios, poderes. Por quê? Porque no tempo da terra se esforçaram. E tem aqueles que vão estar o quê? Sendo reprovados. E essa reprovação acompanha em alguns casos em disciplina. E quando eu falo de disciplina, eu falo de dores, né? Pessoas serão presas, açoitadas, umas irão para o inferno. Pastor, mas você disse que o salvo não vai para o inferno? Calma. Ela não vai ficar lá a eternidade. Ela vai ser disciplinada com fogo. Olha o que a Bíblia diz. E esses não passarão pelo dano da segunda morte. Então, existem pessoas que sofrerão o dano da segunda morte. Não vão ser condenadas, mas vão passar por flagelos. Existe disciplina na terra que ímpio passa e crente também passa. Não é só o ímpio que passa, tem coisas que o crente também passa. E isso que confunde a cabeça da gente. A gente fala assim, o cara não é crente. Como é que ele está sofrendo essas coisas todas? Porque muitas das vezes a aprovação não é a disciplina de Deus. O crente às vezes passa por disciplinas cirúrgicas, aonde Deus trata ele realmente ali, sabe, a fio de navalha, para o cara se cometer. A gente na hora fica com dúvida, esse cara está salvo ou não? Porque, rapaz, Deus está com raiva dele.
Não é? Eu fico observando alguns casos. Por exemplo, daquela pastora que matou o marido, que deputada, né? Que era deputada Flor de Lis, né? Cara, aquela mulher está sofrendo. Porque foi envergonhada, condenada, perdeu a posição, está na cadeia. Aí você fala assim, será que Deus abandonou ela? Não, é só disciplina. O que para nós dura 30 anos, para Deus passou 3 minutos. O que para nós vai durar 30 anos, mas para Deus não. E Deus faz isso porque não pode condená-la para o inferno. Então a disciplina é grande. Irmãos, o crime dela não foi pequeno, não. Ela fez coisas piores do que ímpio aí, sendo ela quem ela era, na posição que ela tinha. Então, é muito importante a gente estar sempre isso na nossa cabeça. Não cai na besteira de achar que porque você é salvo, você pode fazer corpo mole, que não tem consequência não, porque tem. Mesmo a gente que está na presença de Deus, a gente está sempre vigiando para melhorar. E qualquer vacilo nosso, Deus pode, por amor, nos disciplinar. E não é bom não, tá? Porque a gente acha o seguinte, não, é só clamar a Deus, fazer um jejum e que Deus me ouve. Mas a Bíblia diz que Davi pecou e Deus feriu o filho que estava na barriga de Betseba. E por 7 dias ele chorou e orou a Deus. E Deus não ouviu ele, matou a criança. E aí? Vai fazer protesto? Vai desviar? O que Davi fez? Levantou, tomou banho, comeu e adorou o Senhor. Entende? E é o que nos resta. E aí você tem que entender o seguinte, não é bom servir a Deus na paz? Porque, irmão, servir a Deus debaixo de surdo, flagelo, não é bom não. Então esse cântico aqui, ó, cadê? Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender. Isso aqui é nível de acesso. As pessoas que forem vencedoras, elas terão o poder de conhecer hinos que ninguém ouviu, né? E por que, pastor, que eles não vão conseguir aprender? Porque os melhores hinos, eles nasceram do sofrimento de um cristão. Pega os hinos da harpa, né? Tem hino que parece que ele fala exatamente o que você está passando, parece que ele é o seu desabafo, você quer falar aquilo para Deus, não é? E como é que surgiu esse hino? Foi na bonança? Foi na praia? Foi no resort? Não, foram debaixo de lágrimas que muitos dos cristãos sofreram. E por que as pessoas que não venceram não podem ouvir e aprender o cântico? Porque esses cânticos foram frutos de sofrimento, e elas não passaram esse sofrimento. Você já percebeu que no sofrimento a gente fica mais sensível à voz de Deus, às coisas de Deus? Irmão, por maior que seja a nossa fé, quem nos abala no dia do velório? Todo velório nos abala, né? A gente fica se perguntando, meu Deus, então ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres. São esses os que não se contaminaram com mulheres. Então o homem que já tem filho, tem relação com mulher, está fora. E aí? É isso? Lembra que eu falei na Bíblia que mulher é sinônimo de quê? Igreja. Então, existe a igreja verdadeira e existe a igreja falsa. Não tem a passagem das 5 prudentes e das 5 loucas? Todo mundo sabe o significado das 5 loucas e das 5 prudentes? Se você observar, o
O que uma tem, a outra tem. Elas são muito parecidas. O que difere uma da outra é o quê? A quantidade de azeite. Porque uma tinha azeite para um certo tempo, a outra tinha azeite reserva. Pastor, o que é o azeite reserva? O Espírito Santo, ele te dá o poder por conta-gota. Não por medida, mas por conta-gota. Lembra do maná? O que Deus fazia com o maná no deserto? O maná ele caía de madrugada e as pessoas tinham que levantar de madrugada para colher o maná. E esse maná ele era diário, exceto na sexta-feira que caía em porção dobrada, porque no sábado não caía. Todos os outros dias da semana ele caía de forma diária, e era assim. Não adiantava colher muito, porque estragava. Então, quem quisesse guardar o maná para outro dia, não podia, porque ele dava bicho e cheirava mal. O que Deus estava mostrando para eles? Vocês têm que aprender a que todos os dias você se alimente de mim. Hoje você leu Bíblia. O que você leu hoje não serve para amanhã. Amanhã você tem que ler de novo. Hoje você buscou a Deus, não é isso? Não, agora eu já busquei a Deus, dá para mim ficar uma semana sem buscar, você vai ficar com fome espiritual. É só a porção diária. Todos os dias você tem que renovar a sua fonte. A única hora que a Bíblia fala que você tem que ser pobre é nessa hora. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles reinarão. O que é pobre de espírito? O pobre não é a pessoa que não tem recurso suficiente, ele vive dependendo. O rico é aquele que tem o quê? Em abastança. O rico está preocupado com amanhã? Não, porque ele tem de sobra. E o rico e o pobre? O pobre é aquilo ali. Não, ou ele pensa assim, se eu almoçar, eu não janto. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou rachar a marmita no meio, eu almoço um pouco e janto um pouco. Eu tenho uns clientes lá que eles trabalham com aplicativo, e de vez em quando eles deixam de pagar o aluguel, que é diário, porque eles alegam que tiraram o dinheiro para fazer compra, para dentro de casa. Eu falo assim, por que você fez compra? Por que você não foi na padaria, comprou pão dormido e levou para as crianças? Pastor, o senhor fala isso? Fala. Porque a obrigação dele, primeiro é pagar o aluguel, que é a ferramenta de trabalho, e comprar comida para dentro de casa. Se ele está tendo que tirar dinheiro do carro para comprar comida, dizendo que está comprando comida, na verdade ele está desfalcando. É só uma desculpa. E aí eu vou na raiz e falo assim, não, você tem que pagar o carro. Vai lá com 10 reais, compra 10 reais de pão dormido, não compra novo, compra dormido que é mais barato. Frita e dá para as crianças, todo mundo comeu, ninguém morre de fome. Mostrando para ele o quê? Que não é prioridade. Nunca comeu não, pão frito? Você nunca pegou um pãozinho e botou manteiga, não? Hã? É frito. Nossa, eu amo. Faz torrar? Torrar também é bom. Lá em casa, quando não tinha margarina, eu botava agora mesmo. Voltava aí, já comeu frito? Já comeu frito? Porque às vezes nem margarina a pessoa tem. Bebê, Às vezes nem margarina a pessoa tem para passar lá para ficar gostoso. E detalhe, não faz mal. O pão bom, que acabou de sair, que é maravilhoso, ele faz mal. Agora, você deixou de dormir, no outro dia você faz torrada com ele, ele é saudável. Então, quando eu falo isso para uma pessoa, o que ela pensa? Poxa, ela se sente humilhada, né? Não, é só uma forma de mostrar para ela que ela precisa vencer, né? Então, as 5 prudentes são quem? As 5 prudentes são aquelas que dependiam do azeite e buscavam e tinha azeite reserva. O azeite reserva eu pego aonde? Na fonte, que é Deus, que todos os dias deve ser renovado. As loucas, elas não tinham azeite em reserva. São pessoas que estão trabalhando para Deus,
fazendo coisas que Deus não pediu. Existe muita igreja que está aberta que Deus não abriu ela. Porque na verdade a igreja, a gente abre a porta, mas ela nasce no coração de Deus e do pastor. Deus coloca no coração do líder a necessidade de abrir uma igreja. Primeiro ela nasce dentro do coração do líder. A vontade de estar ali, de fazer aquilo ali. Depois aí você vai lá e executa a obra, né? Compra um ponto ou aluga um ponto para abrir a obra. Porque nós temos que aprender a fazer as coisas com Deus. Sempre perguntando para Deus, Senhor, o que eu faço aqui? Que às vezes a gente quer tomar decisões e se você fizer qualquer coisa para Deus que Deus não participou, você vai ter que dar conta. Tem muito pastor que ele tem igreja pequena, igreja grande com receita pequena. Oi, som. Ele tem igreja grande com receita pequena. O ponto é grande, o aluguel é caro, o recurso é pequeno. E aí tem que ficar fazendo o quê? Tem que estar inventando moda aí, chamando gente fora, contratando artista aí para vir para a igreja para poder fazer evento, para poder pagar as contas. Ele está fazendo algo da carne. E as pessoas que estão ali, elas não estão por amor à palavra, elas estão porque o local é um local de entretenimento. Irmão, tem igreja aí que é uma maravilha, um sonho. Tem tudo na igreja. Pau, tem telão, tem jogo de som, jogo de luz, só não tem palavra. E não é errado a igreja ter recurso, porque tem igreja grande que tem tudo isso aí e também tem palavra. A gente pode usar o gelo seco, o telão, o retroprojetor, qualquer recurso tecnológico, ele tem que ser o quê? Tem que ser um acrescento, mas a essência tem que ser a vontade de Deus. Então todo aquele que faz a obra de Deus tem que estar sempre nesse propósito. O que eu vou fazer? Senhor, o que eu devo fazer? Qual é, né? Está sempre na dependência do Senhor. E qual é a dependência do Senhor? Comendo todo dia desse maná. Então, as pessoas que vencerem terão poderes, terão privilégios. Por exemplo, a pessoa que for perdedor, que ela não governar, ela nunca vai mais governar. Não é porque passou o tempo, não é porque passou o tempo, o ano milenar, que ela vai conseguir governar. A autoridade você perdeu, já era. Quebrou mais? Soltou. A pia está aqui atrás. Então, eu tenho que lutar para fazer o quê? Para ser vencedor? Agora. Por quê? Porque depois desse tempo eu não recupero mais. E é por isso que a Bíblia diz que você vai ter pranto e ranger de dente, porque vai ser horrível você querer voltar atrás e não poder mais voltar atrás daquilo que se perdeu. Então é muito importante agora. É porque agora a gente não consegue ver o que você vai perder. Você consegue ver o que está perdendo agora. Poxa, deixei de estar no evento, deixei de estar em casa, vai ter um... Irmão, antigamente tinha um pessoal que era tão viciado em novela que eles faltavam muito para poder ver a novela. Graças a Deus que isso costume está acabando. Mas antigamente as pessoas elas faltavam muito para poder ver a cena da novela, o último capítulo da novela. Jesus perdeu com a novela. Pastor, Eu. só rapidinho. Essa palavra que o senhor deu aí antes, de elas tinham as puras, né? Isso existe, né? Tinham o azeite. Aí você falou assim, as que estavam fazendo tudo correto, não deixaram o seu azeite acabar. Elas pediam para Deus. Eu achei que elas carregavam com elas, quando ele dava, cada um fazia alguma coisa, eu achei que elas já tinham com ela a sobra ali, não tem um negócio? E fica sobrando restante. Entendeu? Aí eu não estou entendendo agora. Aí depois você falou, as outras não tem. A sua pergunta é boa. A sua pergunta é boa. O azeite é o quê? O Espírito Santo, ele está na vida do crente de duas formas: dentro e sobre. Então, primeiro, a
passagem das 10 virgens, ela fala que são 5 igrejas, 5 ministérios, né? Uma igreja, 5 ministérios. 5 ministérios prudentes e 5 ministérios loucos. Os prudentes foram ministérios levantados por Deus. Por exemplo, eu gostaria de ter o ministério evangelístico, porque todo ministro que ele é evangelista, ele ganha almas, a igreja enche. Todo pastor que ele é evangelista, a igreja dele é grande. Todos. Você pega a R.R. Soares, evangelista, ele tem o dom, o ministério dele, primeiro é evangelista. Você, Malafaia, evangelista. Marco Feliciano, evangelista. São igrejas grandes. Valdomiro, evangelista. Porque o evangelista, o ministério evangelístico, ele vai lá fora. Ele evangeliza. E a igreja enche. Então, agora, você não tem. Aí você quer fazer o quê? Você quer humanamente exercer esse ministério que você não tem. E aí, o Espírito Santo, ele não pode te capacitar para isso. Ele está dentro de você, porque você é crente, mas ele não te apoia, não te dá a cobertura. Entendeu? Então, quando as prudentes tinham azeite em reserva, é porque o Espírito Santo, ele sempre dá antes daquilo que precisamos. O Espírito Santo te dá capacidade, te dá recurso, antes que venha a situação difícil. Todas as vezes que você tiver que passar por uma luta financeira muito grande, Deus sempre te dá um recurso antes. É que você não guarda ele, você gasta. Você pode comprar uma televisão nova, um celular novo, mas aquele recurso ele tem um alvo. Toda vez, o que a Bíblia diz? Que José, estando no Egito, o faraó teve um sonho, que ele via 7 vacas magras, 7 espigas, 7 gordas, né? 7 espigas magras, 7 gordas. Qual foi o discernimento do sonho que José deu para o faraó? Que haverá 7 anos de fartura sobre a terra do Egito, e depois 7 anos de fome. Por que a fartura veio primeiro? Para suprir o tempo da escassez. Então, quando o Espírito Santo, sabendo que haverá um tempo de crise, ele vai te compungir que você busque antes, para que você tenha o quê? Você tenha o Espírito Santo antes na sua vida. Uma coisa importante é que você busque a Deus em todo o tempo. Não deixe o tempo ruim vir para você precisar. Existe luta que você vai passar, tipo assim, você sabe que no final do ano vai ter um teste. No colégio era assim, a pessoa falava, vamos estudar, porque no final do mês vai ter avaliação. O que você fazia? Já começava a estudar. Então, eu não sei se na sua vida é assim, porque na minha época, eu sei que existe determinado tempo do ano que eu vou passar por luta. Irmão, mês de agosto já é certo a luta vir. 6 meses de tranquilidade, 6 meses de treva. Aí o que você tem que fazer? Já tem que se preparar para o tempo de luta, se esforçando, buscando, orando. Ou você vai esperar vir a luta para você estar fraco? Então, por que as prudentes tinham azeite em reserva? Primeiro, porque elas estavam debaixo de uma cobertura. É muito importante estar debaixo de uma cobertura. Pastor, o que é estar debaixo de cobertura? É estar debaixo de princípio. Não faça nada que Deus não te mandou fazer, irmão. Não entre em situações que Deus não te mandou. Quer ver gente que se lasca muito? Ajuda gente que Deus não permitiu ajudar. Você vai lá, tira seu dinheiro para ajudar uma pessoa, aquela pessoa não merece, não era para ter ajudado, aí depois vem a situação, você fala, o dinheiro que eu tinha, passei para fulano, agora eu estou precisando. E ela melhora caso você não faça. Entendeu? E a pessoa sempre fala que vai pagar, mas não paga. Aí você fala, estava guardado o dinheiro, gente. Tá bom, Breno? Estava guardado, gente, o dinheiro. Era certo de pagar. Aí eu tirei o dinheiro certinho, emprestei para fulano, agora nem eu tenho, nem fulano tem. E pior quando ela passa. Quando ela passa na sua frente ainda, que comprou alguma coisa que ela queria, que não era nem pagar dinheiro. Entendeu? Então, vamos lá.
são esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. Se sinônimo de mulher é sinônimo de igreja, eu não tenho que me contaminar com as religiões falsas. Tem muita religião falsa, tem muita igreja que se contaminou, deixou de ser pura. A doutrina dessa igreja não é mais pura. Pastor, o que é doutrina pura e doutrina contaminada? Tudo aquilo que é humano, ensinamento humano, não é de Deus. Eu não posso ficar colocando na igreja doutrinas que é preceito humano. Entendeu? Tipo, com medo de perder as pessoas para ir para o mundo, muitos pastores ficaram falando que as pessoas perdiam a salvação. Isso é de Deus ou do homem? Do homem. Por mais que a intenção seja boa, mas é segurar a pessoa por medo. E aí tem um efeito colateral. Porque muitos que saíram pensaram o quê? Bom, eu vou para o inferno mesmo? Eu estou perdendo a salvação e eu estou perdendo este mundo. Então já que eu não vou ter, eu vou para o inferno, pelo menos eu vou aproveitar esse mundo. E muitos iam aproveitar o mundo. Se ele soubesse que ele era o filho do reino, que era só ele lutar mais, que para o inferno ele não iria, não era mais fácil ele voltar? Porque imagina a pessoa que está no inferno, pensando que vai para o inferno, ela vai se esforçar como? Você já viu uma empresa que demite a pessoa e ela tem que pagar aviso prévio? Aí o cara no aviso prévio ele é bom? Ele chega no horário? Ele faz hora extra? Não faz. Ele fala assim, já foi demitido mesmo? Já vi funcionário que está trabalhando, o patrão fala assim, ei, fulano, faz isso aqui, ele fala, manda embora. Já tinha mandado o cara embora, voltando de aviso, ele fala, está satisfeito e manda embora. Aí o patrão, por isso que você vai mandar ele embora. Então, bota de novo. O cara discutia. Porque o cara não tinha motivação. Esse aqui não era de lá. É de dentro dele. Não, é de dentro do negócio. Vamos lugar para colocar ele. E já vi gente que recebeu o aviso prévio e no intuito de tentar recuperar, se esforçou, foi um ótimo funcionário e o patrão mudou de ideia. Eu fui assim. A empresa mesmo, ela me colocou de aviso prévio e eu ia mandar ele embora, estava de aviso prévio. E aí, eu não sei se na minha cabeça eu pensei, bom, já que agora eu não estou mais preocupado de ser demitido, eu vou fazer o melhor, vou sair daqui para a porta minha. E fui, fiz bonito mesmo, me esforcei, sabe, melhorei mais. Com 20 dias que eu estava trabalhando, o dono chegou e falou assim, isso aqui é o seu aviso prévio. Estou rasgando ele. Eu falei, por quê? Porque você melhorou. Se você continuar assim, você não teria sido demitido. Aí ele começou a falar para mim as coisas que eu fazia antes que era errado e as coisas que eu estava fazendo depois que eu estava em aviso prévio. Então, se a gente souber que vai para o inferno, isso te desanima, isso não te anima. Se agora você no inferno, você no desviar, souber que você tem uma identidade, que você é filho de Deus, isso te faz o quê? Vontade de voltar. Porque toda pessoa salva tem endereço no coração, ficar aqui. Então esses 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres, eram castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos entre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é primícia? Tudo que é tirado primeiro. Então os vencedores, eles serão colhidos da terra primeiro. Os primeiros que vão subir são os vencedores. Depois a igreja. Vamos parar por aqui?